aqui. Então, pessoal, boa noite. Obrigado pela participação. Hoje, o outro Lacan Berlândia está trazendo um grande amigo meu, né, que eu gosto muito, que tenho muito carinho, o professor e doutor José de Magalhães, que é professor da UFO, da Universidade Federal de Berlândia, do curso de Direito, e ele trabalha há um bom tempo com Hegel. E outras coisas também, não só com Hegel, mas Hegel também. E esse é um dos nossos interesses que a gente vem trabalhando a partir do nosso seminário, que é a construção do grafo do desejo, né? Então, com vários autores, Hegel é um, já que Lacan o toma como uma das principais referências para pensar o desejo. E para isso, eu convidei o professor José de Magalhães para falar um pouco para nós o que seria, né, o desejo em Hegel. Né, o que daria para falar nesse curto tempo também, mas assim, para a gente poder conversar depois. Então, seja bem-vindo, minha palavra é sua. Obrigado, Lindsay. Boa noite, pessoal. É uma satisfação estar aqui com vocês, né? Eu que gosto muito de transitar por várias paragens, inclusive pelas paragens da psicanálise, tenho alunos que fazem essa interface falando de filosofia política, né? A gente está falando de filosofia política e jurídica, e fazem um pouco da interface com psicanálise, e a minha amizade com o Lindsay, que já tem mais de década, hein, Lindsay? Nossa Senhora! Que já tem mais de década, faz com que esse interesse fique mais profundo ainda, né? A ponto de eu querer, inclusive, me fazer alguma formação nesse sentido também. Mas um dia, né? Um dia, porque é tanta coisa. Eu realmente fico muito satisfeito e queria propor para vocês uma ordem de trabalho. Assim. Acho que não é produtivo falar 40 minutos ou uma hora que seja acerca da filosofia hegeliana e do local no qual o desejo se localiza na filosofia hegeliana. Eu acho que vale muito mais a pena eu fazer uma breve exposição sobre essa localização e como que, digamos assim, Hegel conceitua o desejo dentro dessa localização, e aí depois eu acho mais interessante que a gente possa conversar, né? Que vocês possam trazer as reflexões de vocês, para que eu possa aprofundar mais em algum tema que eventualmente fique obscuro ou que fique en passant. Mas, muito bem, né? Então não é possível a gente começar a falar sobre o desejo em Hegel, sobre o que isso significa, a sua localização no sistema, porque esse é um ponto importante, né? O Hegel é um dos últimos filósofos a escreverem um sistema de filosofia, né? Talvez o último tenha sido Heidegger, e ainda assim há uma contestação em relação a isso, mas talvez o último tenha sido Heidegger, e o penúltimo talvez tenha sido Hegel, talvez um Wittgenstein da vida, mas enfim. Hegel, na modernidade propriamente dita, foi um dos últimos que legou um sistema. E Hegel vem de uma tradição, que é a tradição dialética, né, que é a tradição continental, que é a tradição especulativa, que é uma tradição que costumeiramente trata do tema do desejo. O tema do desejo, muito provavelmente vocês já se esbarraram com isso, na filosofia começa com Platão, né? O Banquete do Platão é o livro central para a gente começar a debater o desejo pelo pensamento filosófico. É um livro com 7 discursos, e todos os discursos é um discurso sobre o amor, mas o amor é grafado como eros, então é um amor que tem várias facetas, por isso são 7 discursos. E pela primeira vez lá nós temos a configuração do desejo enquanto uma ausência, né? Então o desejo é uma ausência.
E por isso mesmo, um indivíduo, né, não se falava propriamente em sujeito, mas o indivíduo, aquela pessoa que está no mundo, é uma pessoa sempre desequilibrada. Né? Desequilibrada por isso, porque se há uma ausência, ela sempre vai pender na busca dessa ausência. Platão, no entanto, vocês sabem bem, e toda a filosofia grega e a filosofia cristã, elas vivem num contexto que nós chamamos na filosofia de metafísica do objeto. O que é a metafísica do objeto? É aquela concepção no qual a verdade está fora do indivíduo. Encontrar a verdade significa encontrar algo que já está no objeto, né? O objeto que traduz o que é a verdade. Pulando agora algumas centenas de anos dessa tradição do desejo, nós chegamos naquele filósofo que talvez tenha tratado, e aí antes de Hegel, e aí antes de Freud especificamente, o tema do desejo de maneira mais assertiva, não sei se assertiva é a palavra, que foi Spinoza. Né? Spinoza é da tradição, ele tem toda uma teoria dos afetos dentro da ética dele, que se aproxima muito fortemente daquilo que a gente vai compreender sobre a questão do desejo. Então, Platão, Spinoza e Hegel, eles fazem parte de uma mesma grande tradição, que é a tradição de ver o mundo como uma totalidade, e de uma totalidade em movimento, né? De uma totalidade em movimento, principalmente nesses dois últimos, que são Spinoza e Hegel, né? Spinoza, eu ainda acredito que ele seja um filósofo ainda não muito bem explorado no nosso mundo. Assim. Inclusive, eu nem te contei, Lindsay, mas eu alterei o meu projeto do pós-doutorado, que eu vou para Barcelona no ano que vem, para fazer uma ponte justamente entre Spinoza e Hegel. Então, eu quero fazer essa construção. Mas, bom, eu estou falando tudo isso exatamente para localizar Hegel dentro de uma tradição, esse é o ponto, dentro de uma tradição que já tinha na observância do desejo como um componente da totalidade. Né? Esse é um ponto importante. Como um componente da totalidade, como um componente que movimenta a totalidade do real. O desejo como um componente que movimenta a totalidade do real. É claro que Spinoza vai dar o nome de afeto, né, para isso e tal, mas nós estamos falando propriamente ditos. E em Hegel, especificamente, há dois componentes, ou duas grandes forças que Hegel está tentando reconciliar. Hegel, ele escreve a obra que ele fala sobre o desejo, que é a Fenomenologia do Espírito, né, que é a obra que nós vamos explorar um pouco mais aqui hoje. Ele escreve em 1806. Em 1806, nós tivemos 17, 18 anos da Revolução Francesa. O mundo, o aparato da razão, né, da razão científica, da razão do que veio ser chamado depois de razão instrumental, era aquilo que estava aparecendo como a grande força do mundo, né? Na França, não sei se vocês sabem, mas quando da Revolução e as igrejas sendo desapropriadas, eles substituíram o culto a Deus pelo culto a Deus a razão. Né? Então, eles substituíram isso nas igrejas, propriamente dito, um culto a deusa da razão. E, ao mesmo tempo, na Alemanha, né, então essa força da Revolução Francesa que se espalhou pela Europa, ao mesmo tempo, na Alemanha, muito do trabalho que foi feito antes por Herder e Goethe, o romantismo também tinha um papel muito relevante. E muito do esforço filosófico de Hegel vai ser para poder conciliar, ou, em termos de uma filosofia hegeliana mais contemporânea, reconciliar a razão iluminista com a paixão romântica. Né? Então, muito do esforço dele é essa tentativa de reconciliação da razão com a emoção. Né?
Hegel tem uma frase muito, muito famosa que, né, no mundo nada de grande foi feito sem paixão, que a razão não participasse. Algo assim. Então, a paixão nunca poderíamos, de modo algum, olhar paixão e razão como componentes separados da realidade humana, como aí, nesse caso, fizeram Platão, como fizeram os cristãos, os filósofos cristãos, os filósofos tardo-medievais também. Mas, muito bem, a fenomenologia... Então, em 1806, ele escreve a Fenomenologia, que, na minha opinião, é a grande obra-prima filosófica que até onde eu li, né? Eu não li todas as obras filosóficas, mas de todas as que eu li, é a grande obra-prima que a filosofia pôde produzir em termos de discurso, porque na fenomenologia você inaugura um discurso do drama humano, né? É dramático, propriamente dito. O título da fenomenologia, não sei se vocês sabem, o primeiro título da fenomenologia do espírito era Ciência da Experiência da Consciência. Esse foi o primeiro título que Hegel pensou. E esse primeiro título, Ciência da Experiência da Consciência, talvez traduza de fato, ou mais exatamente, o trajeto da fenomenologia. Então, vamos lá, a fenomenologia, ou essa ciência da experiência da consciência, tenta mostrar como que, ao longo da história, foi sendo forjado, ou como foi o caminho, e qual é o caminho que a consciência chega ao seu saber, ou o que o Hegel chama de saber absoluto, ou seja, como que a nossa consciência se forma para a ciência, e aqui ciência, não toma em termos de ciência, da ciência, digamos, acadêmica, ou da ciência cartesiana, mas da ciência no sentido de um saber mesmo, de uma compreensão do real e de como se posicionam, nós nos posicionamos nesse real. Mas também, então, da ciência, né, da ciência que também compõe o real. E nesse caminho, ou seja, nesse caminho da experiência da consciência rumo à ciência, ou rumo ao saber absoluto, o Hegel vai tratando de figuras exemplares, de figuras da consciência que são exemplares. Aqui é preciso dizer uma coisa, do método hegeliano, que também acho que não vale a pena a gente ficar explorando muito o método no sentido do que é dialética, de como a dialética funciona, porque a gente perderia tempo para falar do desejo. Mas Hegel escreve num ponto no qual, a partir do momento que nós sabemos a nossa história, o início dela já está configurado com o fim. O que eu quero dizer que o início já está configurado com o fim? Eu vou dar o exemplo do primeiro passo da consciência. O primeiro passo da consciência é uma certeza de possuir a verdade do objeto, no aqui e agora. A certeza de possuir a verdade do objeto no aqui e agora. Isso não significa que na progressão das figuras da consciência nós fiquemos nessa progressão linear e estacionamos no saber. Não. Essa certeza do aqui e agora do objeto, ela é perene. Nós estamos vivendo, por exemplo, nós estamos experimentando isso agora. Né? Nós estamos experimentando nesse instante. Então, não é porque, de alguma maneira, nós alcancemos, ou a humanidade, ele está falando de humanidade, né? A consciência aqui não é a consciência particular, mas não é porque nós alcançamos o saber que nós deixamos de viver a apreensão da certeza ou da verdade do objeto no aqui e agora. Mas esse aqui e agora, ele é só uma indicação. Uma indicação. Assim, ele é um pouco, digamos, ilusório. Por que ele é ilusório? Porque facilmente o objeto aqui e agora se transforma. Ou seja, facilmente o objeto, e eu estou falando de qualquer objeto da consciência, né?
ele está sujeito a causas e condições que o modifiquem. É por isso que, para o Hegel, essa primeira figura da consciência é a figura no qual estão inseridos as leis de Newton, por exemplo, que era o grande debate da época de Kant e a dele, né? É o calmo reino das leis que regem as forças da natureza. O problema é que a natureza, nesse sentido, ela nunca vai conseguir exprimir alguma conclusão para o sujeito. É por isso que a verdade da natureza, e aí a gente já passa para a segunda figura da consciência, a verdade da natureza é a vida. Agora, que a vida como significado. É quando a apreensão do objeto, ela digamos assim, ela é experimentada como sujeito, ou seja, a consciência do sujeito passa a se experimentar. No momento que eu experimento o objeto, a minha consciência também passa a ser fenômeno para mim mesmo. Esse é o ponto. A consciência passa a ser fenômeno para mim mesmo. E, ao ser fenômeno para mim mesmo, quando a consciência passa a ser fenômeno para mim mesmo, é o que o Hegel chama, essa segunda figura da consciência, de consciência de si. Aqui é onde tudo começa, assim, se a gente for falar bem, é aqui onde tudo começa. Ou seja, quando a consciência passa a ser fenômeno para o próprio sujeito, é onde tudo começa, né? A vida, então, como verdade da natureza, ela vai ter na consciência de si, agora sim, e é aqui que se localiza o desejo, no movimento da consciência de si. O desejo, ele é o mediador da vida. Por quê? Porque a vida, e aí seguindo a tradição de Spinoza, de Schelling e do romantismo, a vida é um puro fluir ou uma infinidade que suprime todas as diferenças. A vida é um puro fluir ou uma infinidade que suprime todas as diferenças. O desejo, nesse sentido, é a mediação, ou seja, o desejo é aquilo que vai instituir a diferença na vida. O desejo é aquilo que, então, que vai fazer, digamos assim, a consciência... a palavra que me vem aqui à cabeça é parar, mas não é propriamente parar, mas é a consciência focalizar. Existe a totalidade do mundo e a consciência focaliza, nesse fluir, focaliza um objeto. Né? E o essencial desse... Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui? O desejo é o motor da vida. Basicamente é isso. O desejo, ele é o motor da vida. Mas, fundamentalmente, o significado do desejo, e assim, o significado para Hegel, né, obviamente, é que a atividade essencial do desejo é aquilo que nega a independência do objeto. O desejo, e isso é o fundamental. Se a gente sair aqui com essa frase, assim, com esse conceito, ou seja, do desejo enquanto atividade negadora da independência do objeto, para Hegel, né, obviamente, é isso que nós precisamos saber sobre o que é desejo em Hegel. Então, para o Hegel, é exatamente por isso que o desejo surge como uma primeira figura que assume a sua certeza de ser a verdade do mundo. Olha só, é exatamente porque no desejo é que ela nega a independência do objeto, a consciência se sente a verdade do mundo. Compreenderam? Ela se sente a verdade do mundo porque ela nega a independência do objeto. Porque a verdade, então, vai estar somente no sujeito. Né? Então, essa supressão da independência do objeto, isso vai ser essencial na dialética, porque, assim, o desejo, quando somente retroalimentado, ele produz o que o Hegel chama de mal infinito. Porque o que é o mal infinito? O mal infinito é quando o objeto, para o sujeito,
se revela inadequado para assegurar a consciência de si. O objeto é inadequado. Por que o objeto é inadequado? O objeto é inadequado porque a satisfação do objeto, veja, ele sempre ressurge para que uma nova satisfação se coloque no lugar. Aí a gente volta no tema lá de Platão, de como uma ausência. Então, no momento em que se suprime a independência do objeto, que você, portanto, consome o objeto, a única coisa que sobra é o consumo de um outro objeto. E é por isso que o Hegel vai chamar isso de um mal infinito, porque isso significa que a consciência de si, enquanto verdade do mundo, ela ficaria, porque isso não é possível para Hegel, ela ficaria estacionada. Porque para que a consciência de si alcance a sua identidade concreta, porque a identidade do desejo para Hegel é ainda abstrata, porque ela está dependente de um objeto, ela está dependente desse outro objeto, será necessária que ela encontre a si mesmo no objeto. Então eu vou repetir. Para que a consciência de si alcance a sua identidade concreta, é necessário que ela encontre a si mesmo no objeto. E como é possível para Hegel nós encontrarmos a nós mesmos num objeto, quando esse objeto é o mundo humano? Ou seja, quando esse objeto é outra consciência de si. Quando esse objeto está na história. Então, a consciência de si, ela só alcança a sua satisfação concreta numa outra consciência de si. É aqui que ele vai entrar no que ficou mais famoso do Hegel, da fenomenologia, pelo menos, na dialética do senhor e do escravo, né? Nas figuras do senhor e do escravo, que é talvez a passagem mais famosa de Hegel. É senhorio e servidão, senhor e escravo, as traduções são várias. De fato, assim, Hegel não usa o termo escravo, ele usa o termo servo, né? E aqui ele também, assim, mesmo se estivesse usando escravo, ele não está falando de uma particularidade histórica da escravidão em si, né? Ele está falando da experiência da consciência enquanto senhor, da experiência da consciência como escravo, como uma figura exemplar das relações do mundo humano. Esse é o ponto, é uma figura exemplar das relações do mundo humano. É aqui que entra, né? E aí na dialética do senhor e do escravo é que ficou famosa a dialética do reconhecimento, que aí o Alexander Kojève deu importância a isso nos seus seminários na década de 30, e no qual, se eu não me engano, inclusive Lacan frequentou os seminários Kojève, Kojève que era um imigrante russo, né? Ele era russo, fugiu da Rússia, e aí ele transformou a dialética do sonho do escravo numa antropologia, né? Então ele tenta explicar o que é o homem através da dialética do senhor do escravo. Então, veja, o encontro das consciências de si, ele é altamente diferencial, porque o objeto, ele não é indiferente. E por não ser diferente, né, por ser outra consciência de si, a esse objeto, não é que é permitido, mas a ele faculta dizer não. Então, é mais ou menos. A dialética do senhor do escravo tem diversas ramificações, mas aqui para o nosso interesse agora, é mais ou menos assim. Do mesmo modo que a consciência encontra um objeto inanimado e faz desse objeto para si, ou seja, faz desse objeto uma satisfação, um meio para si, paralelamente, só que num nível mais sofisticado, a consciência também faz isso com outra consciência. Ou seja, nós também transformamos a outra consciência em objeto de satisfação para si.
A grande diferença aí, e é a grande diferença mesmo, é um ponto de inflexão que na filosofia não se encontrou antes, a grande diferença é que essa outra consciência de si resiste à coisificação. E ao resistir à coisificação, ela promove uma fratura na consciência de si, ou seja, ela promove movimento. E é por isso que é possível, de acordo com Hegel, nesse sentido, o reconhecimento. O reconhecimento só é possível, então, quando diz não. Então, você instaura uma primeira diferença aí. Então, quando eu tento objetificar uma outra consciência de si, ela diz não, ali instaura uma diferença. E aí, ao instaurar essa diferença, é que entra, propriamente dita, a luta de vida e de morte do senhor do escravo. Quando se diz não. Eu não sei se vocês lembram, Planeta dos Macacos, nessa trilogia nova, no primeiro filme, quando o César está lá dentro de um cativeiro, e aí o ator que fez o Draco Malfoy do Harry Potter está lá tentando maltratar ele vai dar vai pegar uma arma para dar uma coronhada nele, o César pega e assim, com toda a força do ser dele, ele diz não. A primeira palavra do César é não. Ou seja, a primeira palavra de que o macaco, naquele caso, mas o macaco vocês sabem muito bem que somos nós, né? A primeira palavra do macaco diante do outro sujeito é dizer não. Ou seja, o primeiro passo do reconhecimento é dizer não. E ali o primeiro passo do dizer não, a rearticulação de tudo que é o sujeito acontece. Ou seja, aí a rearticulação, a gente retorna de novo lá atrás. A rearticulação dos desejos, a rearticulação da atividade, a rearticulação da ação, tudo aí passa a ser agora portador de um movimento em que esse sujeito que é fraturado pelo mundo e fraturado por outro sujeito precisa se recompor. É por isso que a reconciliação em Hegel não é assim, vamos dar as mãos, 1, 2, 3 e vamos todos viver bem, felizes e contentes. A reconciliação em Hegel é um processo sofrido, é um processo de lidar com as fraturas, é um processo de lidar com as diferenças, é o processo de lidar com aquilo que não está concluído, e aí tentar uma conclusão. A reconciliação, portanto, é uma tentativa de estabelecer uma conclusão. Quando se por acaso vocês forem estudar Hegel, pegar um texto hegeliano e ele falar de lógica, quando Hegel fala lógica, ele não está falando do silogismo formal. Quando Hegel fala de lógica, ele está falando de algo que se conclui. Ou seja, de algo que tem um começo e que tem um fechamento. Só que sempre o fechamento é o primeiro passo de uma abertura que vai necessitar de um novo fechamento, de uma nova conclusão. Ou seja, o caminho, o trajeto, o caminhar da consciência pelo mundo, ele é um caminhar que está em permanente eu não queria falar destruição, porque essa é um termo que Hegel não usa, mas ele está em permanente fragmentação. O melhor termo seria fratura, mas eu não estou achando aqui um verbo para falar sobre fratura. Em permanente fratura, em permanente recomposição ou reconciliação. E isso a gente não vive linearmente. Isso é o que a consciência vive a todo momento. É algo que a consciência vive a todo momento. E o bloqueio dessa dialética, porque o ponto do senhor do escravo é justamente o escravo tentando fazer, o senhor tentando fazer do escravo o seu meio de agir no mundo, né? E aí o escravo age efetivamente no mundo, tornando o senhor dependente dele, né? O grande ponto geral para o Hegel é que o senhor está disposto a morrer exatamente porque domina o escravo, e o escravo teme a própria vida, né? Teme pela própria vida, né? A consciência servil, ela teme pela própria vida, e o senhor não teme pela própria vida, né? Essa é a grande diferença que marcam
os dois, mas o reconhecimento, veja, o reconhecimento ele tem 3 momentos que eu acho que é importante dizer. O primeiro reconhecimento, que é esse momento do não, né, que é o momento em que, assim, uma consciência diz para a outra, somos iguais. É basicamente isso. O segundo momento, que aí é o da desigualdade, e aí o de desigualdade significa justamente como que as consciências lidam com esse fato de que a vida precisa ser assegurada ou a vida precisa ser arriscada, digamos assim. E o terceiro momento é o momento da reconciliação. É quando tanto o Senhor quanto o servo percebem que eles não se perfazem nessa relação de objetificação. E que, portanto, eles precisam ter outro tipo de relação que seja uma relação de liberdade. E aí, então, veja, aqui, o fim, então, dessa dialética é justamente que as consciências possam transitar num ambiente em que não seja hostil à vida de ninguém, mas que todos possam estar livres, e aí para conviver, para desejar e para se expressar no mundo. E aí é preciso repetir, e eu termino por aqui para a gente poder conversar, é preciso repetir que o senhor o escravo, essa figura da consciência, ela é uma latência. Ela não é algo que se conclui no momento histórico específico. Ela é uma latência do trajeto da consciência. Né? De alguma maneira, todos nós teríamos momentos senhor e momentos escravo, dependendo do modo de relação que nós estabelecemos. Né? Então, eu posso ser, sei lá, eu posso ser senhor lá no meu trabalho, ou diante dos meus alunos na universidade, e posso ser escravo na minha relação amorosa, por exemplo. Né? Então, nós não somos plenipotenciários senhores ou plenipotenciários escravos. Isso tem a ver com esse processo relacional. Né? É por isso que aí eu acho esse ponto importante, né, para Spinoza, né, só para puxar isso que eu estou querendo puxar agora, e para Hegel, o mundo humano, o mundo dos afetos e dos desejos, nesse caso, só faz sentido em relação. Vamos lembrar que aqui, só para a gente... O momento do desejo, então, ele vive, digamos, em dois momentos distintos da consciência. Né? Um momento do objeto inanimado e um momento do objeto que pode resistir à objetificação, que é diante de outro sujeito. E quando essa resistência da objetificação ela acontece, todo o desejo precisa ser rearticulado de novo. Né? E é por isso que aí o sujeito pode se perder, né, nesse caminho. Já que quando ele enfrenta essa resistência, ele pode se perder quando ele tem que rearticular todo o seu desejo, de que ele não pode suprimir a independência do objeto da maneira como ele quiser diante de uma relação. Né? Enfim, eu sempre fico muito satisfeito de falar de Hegel, porque realmente, assim, é claro que ele escreve em 1806, essas coisas, e muitas coisas vindouras só foi possível com o desenvolvimento da próprio conhecimento, né? Mas aquilo que ele colocou no corpo do conhecimento humano, eu acho que é fundamental para a nossa compreensão desse nosso caminho, né? Hegel fez parte aí, então, desse contexto de tentativa de resolução, que depois legou um ambiente de conhecimento que foi possível vir Nietzsche, que foi possível vir Freud, que foi possível vir aí Heidegger, e aí a recepção disso na França com Kojève e com principalmente o Jean Hippolyte, não sei se vocês já ouviram falar no Jean Hippolyte, mas principalmente com o Jean Hippolyte, que talvez tenha sido o maior intérprete de Hegel no século XX, o Jean Hippolyte. Acho que quase sem dúvida o Jean Hippolyte é o maior intérprete de Hegel no século XX.
não me lembro de outro. E mais recentemente, com o nosso querido, entusiasmado Zizek, né? Que sempre produz coisas muitíssimo divertidas e muitíssimo profundas, né? Alguém que tem de fato o selo de coragem do filósofo para poder olhar para a realidade, né? Porque muito do que foi desenvolvido em filosofia após Nietzsche, vamos dizer assim, é de um medo da realidade danada. Assim. E para filosofar, e aí, desde Platão, né? Para filosofar, uma virtude necessária é a coragem, porque o real não está nem aí para o nosso medo. Mas é isso, Lindsay. Obrigado. Então, eu estou aberto aqui para a gente poder discutir um pouquinho. Obrigado, José. Então, é interessante escutar, né? Porque, de alguma forma, o que nos chega de Hegel a partir de Lacan é um recorte muito específico, né? Claro, óbvio. E não só um recorte, como uma interpretação para formalizar uma teoria. Né? Mas tem alguns pontos que são bastante interessantes, porque fazem uma articulação, pelo menos dá a impressão que fazem uma articulação, de como que o Lacan tomou alguns aspectos, e algo que me chamou bastante atenção, que você falou do desejo, enquanto atividade negadora da independência do objeto. Né? Eu acho que essa questão de trabalhar... eu acho que, assim, primeiro tem uma questão que é complicada para a gente, porque a gente tem uma noção de sujeito muito específica, né? Dentro da psicanálise lacaniana, que difere bastante com a ideia de indivíduo, né, para a gente. Né? E tanto é que eu fiquei pensando, porque a ideia de indivíduo, né, não dividido é até um pouco contraditória com a filosofia de Hegel, né? Porque no sentido dentro dessa ideia de sujeito-objeto, eu falo, como essa independência. Há um indivíduo, há um objeto separados, não sei. Eu pensei nisso, não sei se isso realmente é uma contradição ou não. Não, Né? é porque é o seguinte, no processo da consciência, é por isso que eu falei que o fim do processo, ele não significa que é um caminho linear passo a passo. Porque o que talvez faltou uma explicação da história da filosofia, que é a seguinte, eu falei da metafísica do objeto, né? Que a verdade está no objeto. De Descartes a Kant, o que nós temos se chama metafísica do sujeito. Ou seja, o sujeito, o eu penso, né? O eu penso, ele é o crivo da verdade, né? O que o Hegel faz é inaugurar o que a gente chama de metafísica especulativa. E aí o especulativo aqui é do speculum, do espelho, né? Que é justamente no qual sujeito e objeto não tem mais essa distinção estanque que a filosofia da metafísica, tanto da metafísica do objeto, né? Quanto da metafísica do sujeito. Né? É por isso que, ao experimentar um objeto, o que o sujeito faz é experimentar a consciência como um fenômeno. Sua consciência é fenômeno para si mesmo. E essa articulação, então, o contato com o objeto transforma o sujeito, que transforma o objeto. Então, há de fato, a questão é que há uma unidade dialética, né? Entre sujeito e objeto para Hegel. Né? Por isso que é uma metafísica especulativa. Sim, interessante isso, né? Porque então é uma metafísica especulativa, essa é que é a ideia. E então, assim, eu acho que seria interessante pensar assim, não sei, eu fiquei mais curioso em escutar mais sobre essa concepção, primeiro dessa independência do objeto, né? Porque isso fica muito claro quando se lê um pouco a dialética do senhor e do servo, né? No caso, você falou que é melhor servo do que escravo, né? Mas e porque foi isso que, de alguma forma, foi muito bem trabalhado, ou foi o recorte que, a partir de Kojève, que o Lacan tentou pensar o desejo enquanto o desejo do outro, né? O reconhecimento quanto o reconhecimento do desejo do outro. Né? E como que, de alguma forma, claro, que ele pensa como você falou, essa condição do objeto, né? Que você acabou de trazer, mas pensando a ideia de outro. Né? O outro, para o Lacan, não necessariamente o outro enquanto alteridade em si, né? Mas também, né? Mas o outro enquanto condição cultura, sociedade e tudo mais. Né? Será que dá para falar um pouquinho? O que você pensa? Então, é interessante que você fala assim, e me parece
que, de fato, assim, tudo que eu já li sobre Lacan é de indireto do Zizek, né? Então, mas quando você fala, me parece que a similaridade, né, do processo hegeliano com a conceituação, com a gramática lacaniana, é muitíssimo próxima nesse sentido. É muitíssimo próxima mesmo. Assim. Exatamente porque assim, há nessa dialética, né, uma dupla diferenciação, mas também um duplo retorno, digamos assim. Por isso que, assim, inclusive, é ao mesmo tempo muito difícil falar sem ser tão difícil quanto Hegel é na fenomenologia, né? Ou seja, é difícil falar explicando aqui sem ser tão difícil quanto Hegel é. Mas o ponto aqui é o seguinte: o ponto é que o contato do sujeito e do objeto tem um termo alemão que o Hegel usa, e que talvez seja assim, é um termo que recolhe, converge tudo que seria dialética, que é o termo Aufheben, que inclusive o Freud, eu acho que retoma depois com um significado um pouco diverso, mas o Aufheben significa isso, nós suprimimos, mantemos, e nós superamos, suprimindo e conservando. Né? É mais ou menos assim, eu nego, conservo e elevo. Então, eu nego o objeto, conservo o objeto e elevo o objeto a um novo patamar na relação com o objeto. Né? Na relação. Aí eu acho que a conceituação do Aufheben entra bem, né? Entra bem, porque ela não é uma relação, digamos, de polaridade. Como depois o Husserl vai fazer uma dialética de polaridade, né? O Husserl da fenomenologia, né? Em que as coisas não se reduzem uma a outra, né? E aí também não há tanto movimento, pelo que eu me lembro, que agora tem muito tempo que eu estudei o Husserl, então eu não vou afirmar isso peremptoriamente. Mas a negação, nesse caso, né, da independência do objeto, ela não é uma negação que se mantém. Né? Ela é sempre uma negação com um retorno, com uma conservação e com uma elevação. Por isso que a gente não seria possível, talvez só em clínica, né? Talvez só em clínica seria possível a gente observar isso, mas do ponto de vista do processo humano da consciência, não seria possível nós falarmos em termos filosóficos, claro, né? Falarmos que a consciência parou no desejo, ou seja, parou nessa interdição do objeto. Parou nessa supressão, né, da independência do objeto. Isso não existe no caminho da consciência para o Hegel. Né? Isso é só um momento da consciência que necessariamente leva ao outro momento em que o desejo se transforma numa satisfação em que a gente vai procurar no outro, né, na satisfação no outro, e aí recebendo também a negação do outro, e com a negação do outro, ele vai nos levar a gente para um outro processo, que é um processo de rearticulação geral da consciência e daqueles que se relacionam. Né? Então, o ponto aí é que o momento do desejo, ele é um momento, digamos, galvanizador de todo esse processo. É por isso que ele é o motor da vida. Né? Ele é o galvanizador de todo esse processo. Mas ele como eu disse para vocês, ele é a todo momento retomado. A todo momento retomado. Então, eu vou abrir para o pessoal, quem tiver pergunta, daí vocês podem ativar o microfone, tá? Eu queria fazer uma comparação, mas assim, uma comparação arriscando muito, porque eu admito que eu nunca li uma página de Hegel. Hegel não é um autor que eu arrisquei ainda. Mas quando você fala que tem alguns momentos para conhecer a verdade, né? E você fala, né? O
o momento da certeza de possuir no aqui e agora, aí tem esse outro momento no qual a coisa muda, que quebra essa certeza, e tem esse momento de verdade da vida, que é uma verdade, pelo que eu entendi, que você consegue alcançar uma consciência de si, mas que para isso você depende de um objeto que também tem consciência de si. Isso me lembrou muita força, os três tempos o texto do Lacan que chama a Assunção da Certeza Antecipada e os três tempos lógicos, uma coisa assim, o nome do texto. A diferença que fica para mim, e eu não sei se fica essa diferença porque eu não entendi Hegel, é que parece que esse objeto no qual você se apoia, esse objeto também inconsciente de si, no qual o sujeito se apoia para tomar consciência de si, parece que eles se conhecem, sabe? Quando eu leio Lacan, eu tenho a impressão que a relação entre esses dois objetos que têm consciência de si é de uma forma tão distante e impossível que eles nem têm certeza que o outro tem consciência de si, sabe? Eles não sabem o que acontece dentro do outro, eles só assumem. E eu fiquei pensando nessa diferença, parece ser uma diferença teórica dos dois. Eu não vou poder falar sobre o Lacan, mas sobre o que você faz, talvez alguém aí entre no debate. Mas aqui o ponto, e isso talvez é bom estabelecer, é que talvez no modo da explicação, de fato, para talvez traduzir, fique parecendo que as consciências se conheçam, mas não, também para Hegel não. Hegel não está falando de um processo particular em que uma consciência encontra outra, né? Ele está falando de um processo geral da consciência. Ele estaria falando do que para o Heidegger seria o ser, né? Digamos assim. Ele não está falando de duas consciências propriamente particulares, mas que também acontecem nas consciências particulares, né? Esse é o ponto, né? O significado desse processo ele é tanto filosófico, no sentido disso, como é possível conhecer outra consciência, conhecer o mundo que se transforma e que se move, um significado cultural, ou seja, daquilo que nós nos movimentamos em determinada cultura, em determinado tempo, e também um significado, digamos assim, lógico. Deixa eu ver se é lógico mesmo, que eu anotei esses três significados aqui para poder falar se fosse não, histórico mesmo, né? Então, num ponto do tempo, como que a consciência se move. Então, um significado filosófico, cultural, do espírito do tempo, e histórico, que é justamente da gente compreender o nosso ponto agora, né? Nós percorremos a nossa história, nós percorremos isso até agora. Rememorar, Erinnerung, que é o termo que o Hegel usa, rememorar significa que é possível que nós concluamos uma história. Então, assim, o fim da história é todo dia, né? Rememorar significa construir uma narrativa que cria um fio dessa história e que seja possível concluir para que essa conclusão leve a uma nova abertura, ou seja, leve a um futuro possível, né? Sem isso não seria possível. Então o Hegel também então, não está falando de duas consciências que se conhecem. Ele está falando do processo geral, por isso que é a ciência da experiência da consciência. Mais alguém? Às vezes o Ian quer contraditar. O Luiz Cláudio. Olá, boa noite. Não, então, eu fiquei muito curioso para saber sobre essa questão que até você, Lindsay, colocou e que remeteu a um conceito que você falou, José, sobre a questão de uma unidade dialética, porque na sua fala eu fiquei com a impressão justamente oposta dessa unidade, pensando a dialética como uma impossibilidade de uma unidade mesmo, né? Quando a gente escuta essa articulação dialética, eu queria que você pudesse falar um pouquinho a respeito dessa unidade, como que ela é formada, conceituada. Alguém ia complementar? Achei que alguém ia complementar. Não. Bom, talvez aqui seja algo, tem
um momento importante de uma terminologia. Para o Hegel, o processo do conhecimento, que seria o processo da consciência em geral, ele obedece isso que nós chamamos de progresso, ou de dinâmica, ou de método não, mas de dinâmica dialética. Mas a dinâmica dialética, ela tem em si, acho que isso já é disseminado, né? 3 momentos, né? O processo, na verdade, deveria ser chamado de processo especulativo, que é assim que Hegel trata, na verdade. Porque o dialético é o coração, mas o processo em si deveria ser denominado de especulativo. E é especulativo exatamente porque o primeiro momento, que Hegel chama de entendimento, ou de positivamente racional, é esse momento em que nós colocamos para entender, digamos, a causalidade do mundo. De onde vem, o que é, o que está na minha frente, o que rege, mais ou menos isso. O segundo momento é um momento que Hegel chama de dialético. Então, veja, dentro disso que popularmente se chama processo dialético, nós temos um primeiro momento, que é o momento do entendimento, o segundo momento, que é o momento que ele chama de dialético. Aí sim, que é o momento da contradição, que é o momento da oposição. Né? Isso se configura com uma unidade com o entendimento, porque sempre algo que se coloca positivamente tem, logicamente, o seu oposto na latência. Né? O seu oposto está latente quando algo se afirma. Então, eu vou repetir isso que talvez seja importante. Quando algo se afirma, o oposto já está latente a isso. Porque quando algo se afirma, ele se afirma em relação, né? Ele se afirma em relação ao oposto. Ele se reafirma em relação ao que é contraditório. Então, o momento dialético, inclusive, ele é definidor do primeiro momento. Então, eu vou dar uma imagem só para vocês entenderem. Dialeticamente falando, uma mesa é a mesa e tudo que não é mesa. Né? Para a gente poder definir mesa. É a mesa e tudo que não é mesa. A mesa é mesa porque não sou eu. Né? Então, a dialética tem esse momento dessa contra-afirmação. E o terceiro momento, que é o momento especulativo. E aí, o momento especulativo é justamente quando é possível recolher o momento do entendimento e o momento dialético nessa unidade. Ou seja, o que a gente vai, então, negar, o que a gente vai conservar e o que a gente vai elevar. Ou seja, o momento especulativo é o momento em que a unidade... O problema que eu acho, né? Eu acho muitas vezes a gente tem a palavra unidade com ausência de movimento. Né? O problema é que a unidade aqui, a unidade dialética nesse caso, ela nunca se perfaz. Né? Ou seja, ela nunca se dá plenamente porque nós estamos na história. Se nós estivéssemos fora da história, a unidade talvez se perfizesse, como a lei de Newton se perfaz. Mas como nós estamos na história, essa unidade ela é sempre provisória. É por isso que assim, o Zizek, aí, especificamente naquele livraço dele, o Menos que Nada, né, Hegel e a Sombra do Materialismo Dialético, é por isso que ele fala, eu acho que de um jeito muito preciso, né, de que em relação ao futuro, as coisas vão fracassar. E o que o Hegel assume especificamente é isso. O fracasso inevitável das nossas conclusões. Só que as conclusões, ao mesmo tempo, são inevitáveis de serem buscadas, de serem feitas. Então, nós viveremos o fracasso das nossas conclusões e viveremos a inevitabilidade de buscá-las ao mesmo tempo. É por isso que é uma unidade dialética em movimento, sempre aberta, exatamente porque... Aí tem um outro filósofo que inspirou o Lacan, que eu acho que eles tiveram correspondência, não sei, que é o Alexandre Koiré,
que é um intelectual brilhantíssimo. Eu vou escrever aqui do lado para vocês procurarem, que é assim, ó, tem um acento aí em algum lugar, tá? Alexandre Poiré. Ele vai falar que é esse momento dialético que erode o presente, ele usa esse termo, erode o presente para se transformar em futuro. Então aqui é só, se a gente não tiver, talvez, na minha interpretação de Hegel, né, se a gente não tiver a ilusão de que a unidade é, digamos, o congelamento da consciência, e de percebermos que essa unidade ela está incessantemente ocorrendo e sendo buscada, ou seja, ela está ocorrendo e sendo buscada, porque ela se perde na história. A unidade que a gente se faz, ela se perde, né? Então, só fazendo uma brincadeira aqui, né? Eu estou fazendo lá o meu processo de análise, e aí eu saí outro dia super feliz, assim, nossa, consegui, pá, sessão seguinte, querendo estapear na lista, filha da puta. Eu queria continuar pensando o que eu estava pensando. Então é mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, né? Tratando dentro dessa figura da consciência, né? Então, talvez eu tenha explicado. Tem mais tempo? Tá tranquilo, Zé? Eu tenho. Tem? Tá. Acho que mais uns 15 minutos, né? Tá certo. Alguém mais? Eu tenho uma pergunta, mas não é muito sobre Hegel. Eu queria que você fizesse um comentário sobre o método que ele escreve, porque eu tive um contato inicial, né, e vi também o contato inicial com o Spinoza, né? E eles me parecem que a escrita é muito parecida, tanto que a ética do Spinoza, o título original, né, a ética para os geômetras. Então existe uma proposição, ele trabalha com proposições lógicas, e pelo que eu vi do Hegel, ele também trabalha, né? Alguns parágrafos são numerados. E eu queria que você comentasse, se fala de alguma correlação que eles têm, se tem uma coisa que facilita a leitura nessa composição lógica, né? Eles usam de uma lógica específica para escrever. Leonardo, é o seguinte. Aí eu acho que eu tive um pouco de sorte nesse ponto, porque quando eu fui fazer o meu mestrado na UFMG, eu ingressei num grupo que é um grupo de hegelianos, né? E aí lá se fazia a leitura parágrafo a parágrafo da fenomenologia, com um professor que tinha sido, tipo assim, apóstolo, né? Que tinha sido discípulo do maior hegeliano do Brasil, que é o Henrique Cláudio de Lima Vaz, que é o Padre Vaz, né? E que explicava Hegel muito bem. A gente lia parágrafo a parágrafo e comentava. Assim, eu lembro que os 18 primeiros meses, o primeiro ano e meio, nós lemos 5 parágrafos da fenomenologia do espírito no primeiro ano e meio que eu fiquei lá na UFMG. E de fato, assim, então, assim, a minha experiência na leitura de Hegel já foi uma experiência assim, professoral, no sentido de que eu já estava sendo ensinado ao mesmo tempo que eu lia, né? O que facilitou muito a minha compreensão, o meu ajuste e assim por diante. Porque, de fato, eu não sei se pelo espírito do tempo, pela linguagem do tempo, de fato, Hegel é um sujeito difícil de ingressar. Né? É um sujeito difícil. Apesar de que, e aí talvez tenha a ver com traduções também, que o alemão do Hegel é um alemão popular. Então ele não achava que a linguagem filosófica devia ser específica, ele achava que tinha que ter um uso filosófico da língua popular. Então, assim, eu não sei se no alemão é mais fácil de ler. Eu estou começando a aprender alemão agora. Não sei se no alemão é mais fácil de ler. Mas aí tem uma coisa aí sobre Hegel e Spinoza. Spinoza eu estou bem caminhando ainda, bem no início. Esses autores que são autores da totalidade, as imbricações de cada parte com o todo
são imbricações difíceis de serem cognitivamente assimiladas mesmo. Ou seja, a todo momento que Hegel está falando de uma pequena parte do sistema, essa parte do sistema ela já está em remissão ao resto do sistema. E se a gente não tem essa noção, realmente fica muito difícil a compreensão. Porque há um não escrito ali, sabe? Então, quando ele fala, por exemplo, da consciência, quando ele está falando desse início que eu falei para vocês, dessa consciência, da certeza de si do agora, isso já é uma remissão, isso só é possível porque a dialética do senhor de escravo já está acontecendo também, entende? Então, assim, esse não é um momento isolado da dialética do senhor de escravo lá na frente, não é um momento isolado da consciência de si, ele é um momento que compõe um todo da consciência, que já está em vigor, né? Que já está em vigor. Então, esses filósofos da totalidade, eles de fato são difíceis de digerir, por exemplo, numa primeira leitura. Para eu falar que, assim, que eu entendi, assim, olha lá, hein? A fenomenologia, eu a li 3 vezes. A primeira leitura é só para você chegar. É só para você chegar. Ah, tá aqui isso aqui, tá aqui isso aqui. É só depois que você tem a visão do sistema é que dá para retornar, né, a visão do todo da fenomenologia, que dá para retornar a cada parte da fenomenologia. Então, isso aqui que ele está falando no início da fenomenologia é aquilo que ele está falando lá no final do saber absoluto. Então, aí é possível fazer isso, exatamente porque a remissão cognitiva é muito poderosa. Assim. Uma vez eu brinquei com o Lindsay que talvez o problema da nossa atualidade seja que a gente saiba demais, né, das coisas. Porque o Hegel lá, que, entre aspas, tinha menos dados que a gente, podia observar a realidade muito mais diretamente do que a gente. A gente já tem um monte de coisa interposta para a gente olhar a realidade. Talvez ele pudesse olhar a realidade com menos filtros, né, do que nós podíamos. E isso faz com que surja uma potência de escrita tal como ele escreveu. Assim. Eu não sei se... Eu acho que não. Acho que hoje não é possível surgir algo como... não sei, né? Surgir algo como a fenomenologia. Né? A última grande coisa em termos filosóficos que surgiu foi o Ser Tempo do Heidegger. Né? Depois disso... não que não tiveram filosofias importantes, mas eu estou falando no sentido de uma grande obra assim, que conseguisse fazer essa conexão e reconexão dentro do seu próprio pensamento. Agora eu estou viajando. Assim. Não, eu senti exatamente isso, porque nos primeiros capítulos lá da ética dos geômetras, ele faz proposições que ele pressupõe que você decorou essas proposições. E aí ele começa a falar assim, segundo a preposição 1 do outro sistema, e aí ele começa a argumentar dessa forma, né? São linhas, e ele faz os argumentos. É muito complexo, né? Eu senti muita dificuldade de iniciar. Porque, por exemplo, em Hegel, por exemplo, e também em Spinoza, pelo que eu estou estudando, essas partes que hoje a gente estuda separado na filosofia, então, por exemplo, epistemologia, ética e política, em Hegel isso não tem diferença. Assim, a epistemologia é uma ética, que é uma política, que é uma epistemologia, que assim, não há uma separação estanque entre essas coisas. Não é à toa que na fenomenologia, que é a experiência da ciência, a ciência da experiência da consciência, ele vai chegar um momento de falar de Estado de Direito, por exemplo. Vai falar de organizações políticas em determinado momento. E quando o Hegel está falando lá, depois na filosofia do direito, né, quando ele vai falar sobre moralidade, a gente já tem que entender que ele está falando de uma moralidade que se movimenta na consciência de si. Então, é realmente muito, muito, muito cognitivamente exigente esse tipo de filosofia da totalidade. Mais alguma pergunta para a gente fechar?
pergunta, comentário, discordância, enfim, né? Em geral. Quando eu comecei a ler o Ética do Spinoza, eu me senti um pouco analfabeta funcional, muito difícil de ler mesmo, mas eu fico pensando sobre essa questão da totalidade, como isso se articula na psicanálise, porque quando você fala da consciência de si, quando ela reconhece outra consciência de forma muito especular, né, muito espelhada, ela está reconhecendo a si mesma, né, e aí quando o objeto ele diz não, aí se dá uma espécie de separação. Eu fiquei um pouco na dúvida, né, como que se dá, se é uma separação, se não é, se é um espelho, se não é, como Não, isso se aí é que eles articula. estão mais implicados. O não é quando existe a maior implicação entre as consciências. Mas há maior implicação ou maior reconhecimento de uma na outra? Não entendi. Como Aí, assim? bom, talvez os termos se difiram, mas a implicação é justamente quando no outro eu me vejo, né? O outro me obriga a ter que me ver, né? É isso, ao dizer não. Então não há uma diferenciação aí, quando o outro diz não. Não, há uma mediação, mas não uma diferenciação. Entendi. Aí eu acho que aí pega um pouquinho na questão da psicanálise, como que se vê como todo e como o sujeito se separa do outro, né? Então, quase como se não houvesse uma separação, então. Não, né? Veja, olha só, eu não falei isso, mas talvez, agora com a sua pergunta, realmente eu não sei por que eu não falei isso. A grande expressão da consciência de si é uma passagem exemplar do Hegel, exemplar não, significativo do Hegel, que a consciência de si, o processo do reconhecimento é o eu que é um nós e um nós que é um eu. Esse é digamos, a finalidade, a teleologia, o objetivo, enfim, é esse que é aí que a gente se movimenta mais propriamente no mundo humano. Que aí, então, entraria a noção de totalidade. Sim. O eu que é um nós e o nós que é um eu. Então, acho que a gente pode encerrar, né, Zé? Zé, muito obrigado. Foi muito legal, foi muito bom. Foi bastante denso, de alguma forma, porque para a gente, como a gente estuda, mas é um recorte, mas é bastante interessante poder localizar vários aspectos, né, da obra de Hegel. E, enfim, foi um prazer enorme, né, tê-lo conosco, né, sempre muito acessível, simpático. E espero poder contar com você em outras oportunidades também. Né? E... Assim que eu estudar esse negócio, a gente vai estar no mesmo círculo também. Sim. Não, volta para nós. Você fala bem, Zé. Foi bom demais. Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos e a gente vai se falando. Tchau, pessoal. Foi um prazer. Obrigadão. Essas pessoas que sobraram estão jantando, vendo.